Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero dar continuidade aqui à série de comentários de livros e filmes diversos, sempre da temática do universo das ciências humanas, ciências sociais, né? E eu peço encarecidamente para vocês curtirem o vídeo, dê o like, compartilha para aquele amigo ou amiga que também gosta desses temas ou que estuda sociologia, história, geopolítica, relações internacionais, geografia, né? Filosofia também, né? É sempre muito bom a gente ter contato com pessoas que fazem parte, mais ou menos, de campos do conhecimento ou ciências, vamos dizer assim, que tenha muito a ver com a nossa área de estudos, né? Bom, esse meu canal, ele é patrocinado pelo sebo Só Pepitas. É um sebo virtual, né, dos meus grandes amigos Douglas e Simone, né, um abraço para eles aqui, onde eles fazem um trabalho muito interessante. Eles pegam livros raros, eles encontram livros raros nas grandes livrarias e nos sebos de São Paulo, e eles disponibilizam as pepitas, né, só pepitas, para você comprar através do Instagram deles. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para a página do Só Pepitas, o sebo de excelência, né? Bom, vamos começar com o vídeo de hoje. Eu queria falar sobre esse livro aqui, A Revolução Cultural Nazista. É um livro do Johann Chapoutot. Johann Chapoutot, professor da Sorbonne, né? Especializado em Alemanha nazista. Ele fez vários trabalhos já, mas esse trabalho aqui me chamou muito a atenção. Ela é da Da-Vinci, da editora Da-Vinci, né? O Chapoutot, então, nesse livro aqui, ele faz um aparato histórico de como os nazistas se apropriaram de elementos das artes, da cultura, da filosofia, para justificar a sua ideologia, né? É errado a gente dizer aquela frase que é muito atribuída aos nazifascistas, né? Se você for falar em cultura, eu puxo minha pistola, né? Se você for falar em cultura, eu puxo minha Luger, que era aquela pistola alemã, né? Muito característica. Diziam que essa frase era atribuída ao Dr. Joseph Goebbels, o ministro da propaganda nazista. Como se fosse uma aversão a tudo que fosse cultural. Mas não é bem assim. Como todo movimento, inclusive os comunistas da União Soviética, eles se apropriaram de figuras da história e fizeram uma releitura dessas figuras para tentar justificar as suas ações ideológicas, né? É uma espécie de deformidade de várias personalidades históricas e de movimentos históricos, inclusive da filosofia hegeliana, kantiana, né, do Kant, dos imperativos categóricos e tudo mais, mas sempre trazendo para a justificação daqueles horrores e das ideias de eugenia e de superioridade racial que eles tinham, né? Bom, ele vai começar o livro numa introdução do Primo Levi. Primo Levi, que foi um prisioneiro, se eu não me engano, de Auschwitz, né? Ele era da região da França, não sei se ele ficou em Auschwitz ou Treblinka, mas ele estava num campo de concentração e tinha contato com... Ele era químico, né? Então o conhecimento dele em química era muito... poderia ser aproveitado, né, pelas autoridades que precisavam de químicos para fazer as armas na Segunda Guerra Mundial. E ele trabalhava junto com um médico, né, o médico do campo de concentração. E ele notou que esse médico no campo de concentração, ele tinha uma frieza tão grande que era como se ele enxergasse para o Primo Levi, que acho que era judeu, que era prisioneiro, através de um aquário, como se tivesse um vidro entre os dois, entre o médico e ele. E o médico era totalmente... como é que eu posso dizer? Estava totalmente fora de qualquer tipo de alteridade, de empatia, né? Era como se um vidro de um aquário separasse dois mundos muito distantes, né? E era exatamente essa noção de desumanização do outro
Tem um livro do Ortega y Gasset que é a desumanização da arte, né? E essa ideia de desumanizar, ela está muito presente, inclusive, na ideologia nazista, que via a arte moderna, por exemplo, como uma arte degenerativa, né? Tem aquele documentário famoso, A Arquitetura da Destruição, onde eles comparavam o cubismo, os movimentos disformes da arte, né? Que não era aquela arte helênica, clássica, parnasiana, a arte clássica, né? Das esculturas e das pinturas clássicas, mas eles, ou renascentistas depois, né? Eles falavam que a arte moderna era uma arte degenerada, né? E tudo isso fazia parte da Weltanschauung. Weltanschauung é um termo em alemão para visão de mundo, né? E uma coisa que está muito presente no sentido de cultura para os nazistas é a questão da natureza. Para eles, é como se a manifestação artística ou filosófica ela não fosse resultante de uma racionalidade ao ser humano, mas sim de uma condição biológica racial. É como se natureza e cultura elas não se dissociassem, elas fossem uma coisa só. E eles precisavam fazer essa volta ao comunitarismo, a volta à comunidade, que seria uma volta à natureza. Porque os ideais da Revolução de 1789, da Revolução Francesa, racionais, racionalistas, eles seriam antagônicos à ideia do Blut und Boden, que seria a ideia do sangue e solo. Essa ideia de espaço vital e de território, ela sempre foi muito de propriedade comunal, né? Ela sempre foi muito forte entre os germânicos em geral. Eu tenho um vídeo aqui falando desse conceito pela luz do Ferdinand Tönnies, que foi o Ferdinand Tönnies e em parte o Durkheim também falou um pouco disso, né? Os dois têm as suas diferenças. Eu tenho um vídeo falando da diferença do Tönnies com o Durkheim. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui, caso vocês queiram ver, né? É um vídeo que vale muito a pena para vocês entenderem essa ideia da Volksgemeinschaft. Volksgemeinschaft, comunidade do povo. O povo é Volk, não lembra do Volkswagen, né? Carro do povo, né? Volk seria a comunidade do povo, né? Bom, então ele é uma naturalização da cultura. E cultura, então, ela seria o Kultur, que está muito mais ligado a uma manifestação racial e biológica, é um determinismo biológico. E você tem aquele texto famoso que desconstrói tudo isso, do Lévi-Strauss, né? O Claude Lévi-Strauss, que escreveu aquele texto Raça e História, né? Provando que não existe um conjunto de elementos culturais que estão inerentes a que pertencem de forma inerente a alguma raça, né? E isso vai um texto que desconstrói o racismo, por exemplo, e o etnocentrismo, né? Esse texto do Claude Lévi-Strauss, que é totalmente antagônico dessa visão de cultura e natureza que os nazistas tinham, né? Bom, no livro ele vai falar que degenerar, seria decaído de sua espécie. O significado da palavra degenerar, decaído de sua espécie. E tem um entartet, privado de sua arte, que no alemão é o sinônimo de Rasse. Então, o Rasse no alemão é o desprovido de arte, né? E degenerado, decaído de sua gens, né? de sua comunidade ligada por questões embriomáticas, né? De sangue, seja lá do que for, né? Bom, o curioso é que eles vão pegar figuras, inclusive figuras da filosofia, e fazer uma releitura delas. Para os nazistas, a Grécia Antiga ela é um modelo de sociedade, não só por conta do mens sana in corpore sano, né? Mente sã e corpo são, que eram umas ideias eugênicas de estimulação da mente, do corpo,
mas também porque eles acreditavam que os gregos antigos eles eram descendentes dos germânicos, a Grécia hiperbórea, né? Os dórios seriam um povo que conquistou a Grécia, que teriam influências dos germânicos, né? Aquela ideia de tentar germanizar tudo, né? Até mesmo as sociedades mediterrâneas, né? Então, nesse caso, os gregos seriam uma civilização muito avançada que teve a sua decadência quando os romanos introduziram, não só naquela região balcânica, mas em toda a Europa, os indivíduos semitas, né? E os indivíduos de origem semitas contaminaram o sangue desses indivíduos puros e mais elevados da cultura clássica, e foi a decadência da Europa até então, né? Quem fala um pouco disso, não com essas palavras, é o Oswald Spengler. Eu tenho um vídeo falando do Oswald Spengler, a decadência do Ocidente. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui. Vale lembrar que eu estou falando desses assuntos, mas eu não estou promovendo essas ideias nefastas que foram as ideias do nazifascismo, né? Principalmente do nazismo. Eu estou simplesmente expondo o livro do Chapoutot, né? Chapoutot, porque eu acredito que é um livro que ele vai trazer muitas respostas para a ideia de que o nazifascismo não é apenas um movimento de reação reacionário ou uma deformidade, como né, política e ideológica, de um período específico da história. Ele constrói toda uma narrativa pegando elementos da história e personalidades da história para compor a sua visão de mundo, né? Bom, ele vai falar então do Platão. O Platão seria um modelo de filósofo, porque ele foi um filósofo voltado para a comunidade, voltado contra os interesses individualistas, né? Ele via a sociedade como um todo orgânico, uma sociedade orgânica, né? E o Platão, então, seria muito diferente do Sócrates, que ficou na mera dialética lá contra os sofistas, e o Platão seria contra os sofistas também, e os sofistas seriam indivíduos desprezíveis, né? Porque eles seriam ligados ao individualismo, seria o individualismo que os levou a fazer uma filosofia degenerada e individualista, ao contrário do Platão, que seria virtuoso e seria um nome modelo. E a sua república, o seu modelo de república, não seria utópico, como muitos falam, né? Para os nazistas, eles eram um modelo natural, né? E aí eles falam, inclusive aqui, deixa eu só ver se eu acho. Eles falam do Bildungsbürgertum, que seria o equivalente à inteligência, o Bildungsbürgertum. E essa inteligência, que seria a classe dos burgueses, onde dominavam a cultura, ela teria feito na época do nazismo, principalmente até na época do NSDAP, né, National Deutsche Arbeiterpartei, Partido Nacional Socialista do Trabalhador Alemão, já na década de 20, toda essa tentativa de releitura da história, né? E aí eu separei um trecho para ler para vocês aqui. Eles viam, por exemplo, o intelectual que era muito racional, mais racionalista, sem estimular o corpo, as atividades físicas e bélicas e militares, como também uma degeneração, uma decadência, né? Aquele intelectual de gabinete, raquítico, que fica só entre os livros, né? O Platão é muito bem visto pelos nazistas porque eles falavam que o Platão era um homem de ação. Era um homem que não ficava apenas na teoria, ele tinha a praxis, que era a ação. E aí eles falam, ora, Platão é aquele que tomou a frente do combate contra a sofística, essa infeliz expressão de um individualismo desmedido, contra a máxima segundo a qual o homem seria a medida de todas as coisas, pela qual se celebrizou Protágoras. Protágoras era aquele sofista, né? O homem que era mais voltado para a questão antropocentrista, né?
Platão volta a situar o indivíduo em toda a ordem do mundo, na ordem do cosmos e na polis. Platão é assim para a educação dos jovens do Estado que é nosso hoje e para o Estado que é nosso, o meio mais certo de promover o surgimento de uma nova geração dedicada de corpo e alma ao Estado. O Platão ele vai desempenhar essa função entre os nazistas de um idealismo muito parecido com o hegelianismo, que também foi a base da filosofia do Giovanni Gentili. O Giovanni Gentili que foi o idealista do fascismo, né? O grande ideólogo e pedagogo, ele foi pedagogo também, que reformou a escola da Itália fascista, né? Do Mussolini. Então eles tinham uma forte influência do idealismo também, né? E eles são contrários ao Aristóteles. Isso é muito curioso, os nazistas, né? Porque eles consideram Aristóteles já muito mais naturalista no sentido de ser mais imanente, de uma decadência, já de uma época de decadência do que foi a grande Grécia Antiga. E também eles são contra a Estoa. A Estoa do estoicismo seria a expressão máxima de fraqueza, o estoicismo do Sêneca e dessas figuras que vai vir depois, né, no mundo romano. O estoicismo seria também combatido pelo Hus. O Hus foi o reformador do ensino na Alemanha nazista, da academia, das universidades, em 1938, né? O reformador dos currículos escolares também, né? E para eles o filósofo também tinha que ser guerreiro, né? E a ideia do filósofo de um asceticismo militar o papel do filósofo está muito ligado ao que o próprio Júlio Zévola vai defender do heroísmo na guerra, do asceticismo militar e da ascese, né? E o Júlio Zévola não vai falar, por exemplo, da questão racial, como os nazistas falavam, mas a aristocracia do espírito, que é o espírito mais elevado. Então, todas essas ideias que o filósofo deveria ser um homem de ação e também ligado a tudo isso, né? E eles falam, é muito curioso também, que eles tentaram fazer um paralelo, né, entre a Politeia de Platão com o Mein Kampf do livro do Hitler, que escreveu na prisão junto com o Rudolf Hess, né, que redigiu o livro para ele, né, quando ele esteve em Landsberg, depois da tentativa do putsch da cervejaria, do golpe do putsch, né, ele ficou preso e escreveu todas as suas ideias no Mein Kampf. E eles tentam fazer um paralelo dessas ideias do Hitler com a Politeia platônica, né? Então vocês podem perceber que esses indivíduos roubam da história e distorcem muitos das personalidades a seu bel favor, né? Outro ideólogo nazista foi o Alfred Rosenberg. Ele recentemente, eu até tenho aqui, deixa eu ver se eu acho, eles lançaram esse livro aqui, Os Diários de Alfred Rosenberg, né, de 1934 a 1944. O Alfred Rosenberg, ele foi o que escreveu o Mito do Século XX, né, um livro que foi lançado acho que em 1934, depois do Mein Kampf, já tinha o Mein Kampf, né? E o Mito do Século XX ele bebeu muito de uma inspiração do Ruston Stewart Chamberlain, que foi um eugenista, né, que escreveu os fundamentos do século XIX. Até o título é parecido, né? O Mito do Século XX e os fundamentos do século XIX. E nesse Mito do Século XX, eu tenho uma cópia desse livro, é muito confuso, porque ele bebe de um esoterismo. Ele vai falar dos arianos, vai falar dos povos da Índia, dos brahmanes e tudo mais, mas ele tentou se fazer científico, né? Como todas as ideologias que não foram científicas, inclusive o marxismo que foi adotado na União Soviética também não foi científico, né? Embora se pretendeu fazer uma ciência séria, não era uma ciência séria, era uma ciência enviesada, ideológica, né? Ideologizada do partido e tudo mais, mas ele fez uma miscelânea, né? Ele misturou
elementos esoteristas, com uma série de outros assuntos para justificar a ideologia nazista, né? Dizem que até o próprio Hermann Göring, né, o Göring, que era da Força Aérea, achou o livro dele um porre. Falou que achou o livro do Rosenberg muito chato, né? Muito um porre de se ler, né? É claro que eles não falavam isso do Mein Kampf, né? Que é a base de toda a ideologia nacional socialista, né? Bom, de acordo com os nazistas, o estoicismo seria um movimento, né, da Estoa, que previu a Revolução de 1789, que eles abominavam, assim como os próprios fascistas também, abominavam o racionalismo vindo do iluminismo que desagou na Revolução de 1789, que é a Revolução Francesa, né? Bom, e aí, então, o primeiro capítulo do livro, até a primeira parte do livro, ele vai falar dessa apropriação dos movimentos filosóficos, principalmente do Platão, que os nazistas fizeram, né? E a segunda parte, aí vai falar do direito romano versus o direito germânico, né? Era o direito da comunidade do povo frente ao materialismo do direito romano. O Volksgemeinschaft, que era a comunidade do povo, eles acreditavam que tinha sido distorcida pela leitura do direito romano moderno. Mas vale lembrar que existiu a Lex Romana, que os germânicos, até os visigodos depois, vão incorporar o direito romano. Não é esse direito romano que ele se refere moderno, porque esse direito romano moderno ele foi uma releitura do Código Napoleônico. Quando Napoleão ascendeu, o Código Napoleônico, o Napoleão se viu como ele admirava até o Júlio César, o grande conquistador, ele se achou como o representante do mundo romano, do Império Romano, por consequência ele trouxe a ideia do direito romano para ele, mas numa época dos ideais liberais, dos ideais individualistas, né? E aí, então, o direito romano ficou ligado ao privado por conta do Código Napoleônico. E os próprios nazistas reconhecem que houve um tempo que o direito romano foi o herdeiro, né, do mundo germânico mesmo, né? E eles vão falar que a comunidade, principalmente, é ligado à terra. Essa questão da terra, os romanos viam a terra como uma propriedade privada, que é o que vigora em boa parte das constituições mundo afora hoje. Mas para os germânicos era uma terra comum. E a ideia da terra, está no meu vídeo aqui que eu vou deixar na descrição do Tunis também, era uma ideia de que os servos na Idade Média, eles tinham uma ligação com o seu senhor pelo sangue. Eram os laços fraternais ou laços sanguíneos de primos, eles eram primos, né, do senhor feudal. E a terra era uma terra comum, tirando a terra do castelo, onde ficavam os reis e a nobreza, tinha um espaço de terra comum que era compartilhado por todos. E o Lebensraum, que o Hitler queria fazer, que era a expansão para o leste, que era a maior das ideias nazistas que eles tinham, que era expandir para o leste, para salvar as comunidades de ascendência germânica contra a ameaça dos eslavos e de outros povos que ameaçavam os germânicos do leste, era a volta a uma comunidade onde todos esses Volkstum, que seria o povo, né? O Volkstum fosse totalmente, ou os Volksdeutsch também, que eram os alemães raciais, mas de outras nacionalidades, pudessem coabitar. Dizem que o Hitler não queria abrir uma guerra contra a Inglaterra e na frente ocidental, contra a França. Ele não queria uma guerra contra a França e a Inglaterra, ele queria a sua expansão para o leste. Teve o pacto nazi-soviético, Ribbentrop-Molotov, mas quando ele invade a Polônia e eles dividem a Polônia entre os nazistas e os soviéticos, a Inglaterra declara guerra à Alemanha e eles são obrigados a arrumar para o ocidente também e abrir duas frentes, mas o Hitler não queria abrir duas frentes, né? E aí eles repetiram o plano Schlieffen, né? Plano Schlieffen, né? Que era o plano de abrir duas frentes da Primeira Guerra Mundial e deu no que deu. Acabaram perdendo a guerra muito por conta disso também, né? Bom, eu separei um outro trecho aqui para ler para vocês. Deixa eu só ver aqui.
que fala sobre o direito romano e o direito germânico. A diferença do direito romano e o direito germânico. Muito do direito germânico eles vão pegar da figura, aí também é uma outra releitura de uma figura importante histórica, que é o Martinho Lutero. O Martinho Lutero se insurgiu contra a Igreja Católica, criando o protestantismo luterano, né? E isso é visto como um exemplo. Ele era antissemita também, vale lembrar que o Lutero era muito antissemita. E ele foi admirado, não nas ideias luteranas cristãs luteranas, mas como sendo uma rebeldia de um germânico contra um poder estrangeiro, que era o poder da Igreja Católica. Então a rebeldia do Lutero está muito ligada às ideias germanófilas dos nazistas, né? Por isso que tem uma diferença com outros movimentos fascistas que eram muito ligados à Igreja Católica. O próprio franquismo na Espanha e o salazarismo em Portugal, eles eram muito ligados à tradição católica, né? Então tinha essa discrepância com a Alemanha nazista também, né? Bom, aí tem uma citação do Luís Aragon. Luís Aragon, ele escreveu uma ficção naquela época, e ele fala que um de seus personagens era um juiz militar. E ele vai falar exatamente isso. Fui professor de direito romano, mas para dar a primazia ao direito germânico, é preciso, do meu ponto de vista, apagar no mundo moderno qualquer traço do direito romano. O direito romano como fundamento das leis modernas é um absurdo revoltante e contrário ao espírito alemão. Aí ele acrescenta: naquela época, nossos tribunais ainda estavam infestados pelo direito romano, o Código Napoleônico, as leis judaicas. Hoje, jamais teríamos libertado Dimitrov. Ele teria sido condenado, segundo o direito alemão, né? Bom, então é aquilo que eu falei para vocês. O direito é mais visto como um comunitarismo em relação à terra, que é muito defendido também por aquele economista, o Gottfried Feder. O Gottfried Feder que fala do mamonismo lá dos juros, né? Ele escreveu um panfleto contra a escravidão e defendendo uma abolição dos juros, né? E também daqueles irmãos Strasser, o Gregor Strasser e o Otto Strasser, que diziam que eles eram mais revolucionários, era um nacionalsocialismo mais revolucionário à esquerda, né? Que é uma vertente que acabou saindo perdedora, porque os generais prussianos eram mais conservadores e foi essa versão que saiu vencedora. Eles falavam em coletivizar as terras, mas era um processo de coletivização diferente do stalinismo e da União Soviética. Eles iam passando de herança a terra até aqueles que não tivessem mais herdeiros, as terras ficassem sem herdeiros e pudessem ser coletivizadas em prol da comunidade, de todos, né? Então, os verdadeiros nacionalsocialistas, muitos deles coabitavam com os planos de coletivização, porque era uma espécie de nacionalização da terra e nacionalização também dos meios de produção, né? Não é à toa que muitas vezes eles são tidos mais à esquerda do que à direita por muitos hoje, né? Bom, esses nacionalsocialistas defendiam a Volksgerichtshof. A Volksgerichtshof seriam os tribunais do povo, né? E eles eram contra o individualismo jurídico. Essa ideia de individualismo que vem do liberalismo e que foi implantada pelo Código Napoleônico, né? Tem aqui na página 61 um trecho que eu reservei, que eu selecionei para falar aqui, né? Tá aqui, ó. Existiam dois tipos de direito. Nesse diário de grande tiragem e ampla circulação, o citado artigo compara os direitos fundiários respectivos e supostos dos romanos e germânicos. A propriedade privada da terra entre os romanos se opõe à propriedade comum dos germanos, na qual o camponês é apenas o explorador e usufrutuário da terra.
cujo verdadeiro proprietário é a comunidade do povo. Na cultura jurídica germânica, o camponês é, portanto, fazendeiro da Gemeinschaft. Já o direito romano reificou não apenas a terra, como também os ocupantes da terra, transformando-os em servos acorrentados aos senhores e depois aos bancos, né? É a ideia do mamonismo, dos juros, dos bancos e dos exploradores que iam despropriando o povo alemão da sua própria terra, né? Então, o nacionalsocialismo não é à toa que leva esse nome socialismo, né? O socialismo nacionalista, o socialismo localizado, que o nacionalismo nacionalista é contrário ao socialismo internacionalista, mas não deixa de ser uma forma de socialismo também, né? Eles defendem também a Guerra dos 30 Anos, né? A ideia da Guerra dos 30 Anos, e tem até uma expressão aqui que ele falou da Guerra dos 30 Anos. Bom, me fugiu, né? Mas tem a luta pelo direito, que é a Kampf um das Recht. Kampf um das Recht seria a luta pelo direito, e eles queriam fazer não só uma espécie de direito consuetudinário, né, aquele direito baseado nos costumes, na tradição para a Alemanha, bem como eles queriam também fazer uma nova religião, que bebia de alguns elementos nórdicos, pagãos, esotéricos, com alguns elementos cristãos também. Então o Hitler falava que ele queria fazer não só um novo direito na Alemanha, né, mas também uma nova religião, né, a pretensão megalomaníaca que eles tinham, né. Bom, e por fim ele vai falar então, depois que ele passa sobre a filosofia grega antiga, vista como eles por hiperbóreos, e também da questão da terra, ele vai falar da questão da eugenia, aquela ideia eugênica de eliminar os indesejáveis, que é uma ideia que está muito presente em Esparta, né? Eles eram os seguidores de Esparta e tudo mais. Eu tenho um vídeo falando sobre Esparta, baseado no livro do Velasco, do Eduardo Velasco, vou deixar na descrição desse vídeo aqui também. Que seria a Retra, né? A grande Retra, a Constituição Espartana, que eliminava os indesejáveis. E o Dr. Goebbels defendia, né, as pessoas com deficiência. Era uma monstruosidade sem tamanho, né? E eles tentavam justificar isso trazendo nomes históricos também, como o próprio Sêneca. Eles trazem o nome do Sêneca e não sei como eles conseguem traçar um paralelo às ideias do Sêneca com as ideias eugênicas. É uma coisa absurda, né? E aí vai falar também num capítulo do Eichmann, né? O Eichmann em Jerusalém, que a Hannah Arendt, eu tenho esse livro aqui dela, As Origens do Totalitarismo, né? E tem um outro livro dela que se chama A Banalidade do Mal. A Banalidade do Mal foi quando ela analisou em 1961 o julgamento do Eichmann em Jerusalém. O Eichmann vai trazer o Kant, né? Ele traz o Kant, as ideias kantianas, para justificar a sua ausência de pensamento e o seu cumprimento cego do dever, né, cumprimento cego das ordens que levava à morte daquelas pessoas nos campos de concentração, como um mero trabalho burocrático, como ele falou, né? Eu só cumpria ordens, né? Você cumprir ordens sem pensar, sem você ter aquela empatia, né? São apenas números. E a indústria da morte em série, ela fez isso, né? Se você tem o Fordismo, o Taylorismo na indústria capitalista, na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial também, foi as mortes em grandes escalas, né? Nas escalas tayloristas e fordistas, se é que a gente pode dizer assim, né? Nesses moldes também, né? E ele traz o Kant, né? E aí os nazistas faziam uma releitura do Kant, porque tinham grupos nazistas que eram a favor do Kant, distorcendo ele, trazendo para a causa nazista, e alguns deles falavam que o Kant era iluminista, era um produto do iluminismo que era um produto de 1789, né? Que é a abominável Revolução Francesa, com seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que eram combatidos ferozmente pelos nazistas, né?
Bom, esse livro aqui, ele fala sobre esse sequestro dos grandes pensadores pelos nazistas para justificar as suas ideologias, né? Mas vale a gente lembrar também, ele fala do Walter da Ré, né? Que era aquele camisa parda também, que fazia uma releitura. Todos esses intelectuais nazistas, o Julius Streicher também, todos eles pegavam, sequestravam movimentos e pessoas da história para justificar as suas ideologias, né? Por isso que é uma espécie de quimera, é uma espécie de distorção, né? Uma quimera, uma miscelânea de um monte de ismos e de personalidades e movimentos da história que eles fazem cometendo um anacronismo na tentativa de fazer uma relação com aqueles ideais nefastos que permearam a Segunda Guerra Mundial e que a gente assistiu aos grandes massacres, o Holocausto, o Holodomor na Ucrânia, pelos russos também, né? Tanto os nazistas quanto os comunistas, eles falsearam a história, né? E pretenderam fazer uma ciência falsa, né? É uma falsa ciência, né? Não é a ciência como nós conhecemos hoje, né? É uma ciência a serviço de um partido, a serviço de um movimento, e que os fins justificam os meios para justificar as suas praxes, né? As suas ações, né? Bom, é isso aí. Recomendo a leitura desse livro. Esse vídeo aqui não é uma apologia às ideias, é simplesmente uma exposição das ideias do livro do Chapoutot, que vale muito a pena vocês lerem, tá certo? Muito obrigado, curta, se inscreva, compartilhe, deixe o like e vamos sempre promover a cultura. Valeu, gente!